pastor Amaro para ele estar aqui também trazendo um louvor da próxima vez, né? O pastor Amaro toca, o pastor Amaro canta e é uma bênção. A voz de trovão, o pastor, o presbítero Edinaldo é o diácono. O diácono Edinaldo está aqui e eu estou muito grata pela chegada aqui neste lugar. Deus é muito. Eu agradeço a oportunidade. É o nosso pastor João está com a oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu estava na casa de Verônica e ela disse: João, convida o pastor Amaro. Eu disse: mas ele vai não. Eu disse: vai, ele é humilde demais, João. E pode subir lá agora ali na minha morada. A rádio é ligada sempre lá. Se você ligar lá o amplificador, é 100.7, tá lá. Eu estou agora na Tamandaré. Desceu para ela, voltou, não foi? E a gente era lá direto. Acorda benção, é direto. E a gente sempre, a vez dela à noite todo dia ligado, bem baixinho, eu durmo com ela ligada lá. Agora está na Tamandaré. Pronto. E eu creio. E a gente, Verônica falou que vamos marcar um dia para ele vir para cá, para se expressar no amor de Cristo, né? Um pastor, um locutor muito humilde, e é difícil, né, ver por aí, muito difícil, né? Ele sempre assim, mas aqueles humildes é onde Deus se agrada, né? E opera tremendamente. Vou deixar aqui o versículo, já é 15. Vou deixar aqui no livro, a gente lê no livro de Isaías capítulo 38, versículo do 1 ao 4, falando sobre a morte, a doença e morte, porque ele já, a doença dessa aqui já era para a morte, não era enfermidade mortal. Tinha mais vida não, o negócio era complicado a história aqui. Naquele dia adoeceu Ezequiel de uma enfermidade mortal. O negócio era meio complicado. E veio Isaías, filho de Amós, trazer uma notícia muito difícil, que ninguém quer ouvir essa palavra, né? Ele trazer disse assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O negócio é complicado para ouvir uma palavra dessa, cara. Mas o Deus eterno é aquele que traz alegria para o coração de toda a família, traz alegria para o coração daquele que está lá pensando que não tem mais solução, não tem mais jeito para a vida dele. Ele já estava ali, mal assombrado em cima da cama. E daqui agora desse aqui eu vou somente já estou deitado, é só para aqui. Isaías, o filho de Amós, um homem. Amós era um homem que era boieiro, todo mundo sabe. Era capinando o mato, era pastorando os bichos dentro do mato, naqueles espinhos, naquela jurema, naqueles carrapichos. Mas era um homem que tinha um coração humilde. E Deus se agradou de Amós e chamou Amós para trabalhar com ele. O cara saiu de uma situação daquela, que ele via dentro dos atoleiros, dentro dos espinhos, e depois levar só o recado de Deus é muito privilégio. Amós não tinha nada para agradecer a Deus, deu a Deus esse filho maravilhoso que era Isaías. Não tinha nada, mas deu um presente ao grande Deus que foi Isaías. E Isaías passou a ser um grande profeta messiânico, né, que ele anunciou a vinda do Messias. E naquela trajetória de ele, Deus levantou Isaías para levar o recado. E levar recado é muito difícil, irmão. Levar recado é muito difícil. Você tem que estar ligado no trono da graça, que nem todo mundo quer receber. Mas a gente faz a nossa parte, entrega e vai-se embora. O cara não quer receber, é problema, né? E ele chegou lá e disse aí assim de si. Entrou lá no palácio daquele homem, do rei Ezequiel, e disse assim: assim diz o Senhor. Quando a palavra naquela época, o profeta ia levar a palavra, o dedo estava logo na frente, né? Assim diz o Senhor, senão o cabo não recebia a profecia. Era assim. Assim diz o Senhor: põe tua casa em ordem, do leito que tu subiste não descerá. O negócio é complicado, daí mesmo tu vai partir. E saiu, foi embora. Ele não tinha mandado conversar, só foi isso aí mesmo. Aí Ezequiel virou-se para a parede e começou a chorar.
começou a clamar a Deus, pedir perdão a Deus pelas falhas, pedir perdão a Deus por tudo que ele tinha feito de errado, diz, meu Deus, tem misericórdia de mim. Começou a clamar, e Deus é aquele que escuta o meu clamor e o teu clamor. Deus é aquele que ele se compadece de mim e de você. O nosso Deus é amor. Porque um cara numa situação dessa já estava para ir embora, e Deus teve pena e mandou Isaías voltar e dar o recado a ele. Rapaz, o negócio é muito difícil. Nós temos que crer. Cada vez que você crê, é alegria para o nosso coração. E os dias de vida nós parece que aumenta. A alegria chega mais força, mais alegre. Você fica mais constante para sair anunciando a vida de Cristo e dizendo que Ele é, que Ele pode e que Ele faz e que Ele vem buscar um povo que adora Ele. E ali naquele momento, irmão, quando Deus disse a Isaías, volta lá. E diz ele, agora veja só, para poder Isaías voltar, teve o clamor, teve o perdão, se humilhou. Se a gente se humilhar, irmão, a coisa é melhor, a coisa é diferente, o negócio vem mais bonito, porque Deus se agrada quando a gente se humilha. Quando eu estava dizendo a mim que Deus faz, amor faz 3 coisas que agradam a Deus, 3 coisas que ele fez, o homem da filha morta, como é? O livro de Marcos, Jairo, quando ele viu Cristo, se ajoelhou. A primeira coisa, o homem rico se ajoelhar nos pés de Jesus é muito difícil, irmão. É muito difícil. E ele se ajoelhou ali, ficou ajoelhado, prostrou-se quando viu Cristo. Se prostrou. 3 coisas que ele fez maravilhosas. A primeira, ele se prostrou. Segundo, ele perseverou. Terceiro, ele acreditou. Porque quando ele se ajoelhou, era difícil. E ele já não tinha mais nada para a vida dele, já estava tudo acabado dele. Disse, agora só tem esse homem, ele é a solução da minha vida. Ele é quem vai trazer alegria para o meu coração. E ele foi lá, se ajoelhou, e Jesus deixou ele lá. Ele perseverou, Jesus deixou ele lá. E foi lá para a mulher do fluxo de sangue fazer logo a maravilha e depois voltar. Porque a mulher já esperava muitos anos e ele foi ali recente. Jesus foi lá, fez o milagre na mulher, volta e ele está perseverando. Ele insistiu ali, ficou ali insistindo. Aí no final, ele disse, Senhor, se tu for na minha casa, estender a mão em cima da minha filha, ela vive e salva. E Jesus disse assim, bora. Para Jesus fazer, peça de muita coisa não fazer um milagre, não peça de muita coisa não. Não peça nem de muito pouco fazer, Jesus faz do jeito que ele quer. Vai lá, ele desce lá na casa do homem e fez o milagre, irmão. E o que ele fez na vida da filha de Jairo, fez na vida de Ezequiel e continua fazendo até hoje, que ele é grande, irmão. Ele é eterno, irmão. Aleluia! E ele vai lá na casa, manda Isaías voltar na casa do homem e diz ele, assim diz o Senhor. Ele acrescentou mais 15 anos de vida, irmão. O cara estava lá embaixo para descer a sepultura. Se humilhou, chorou muito com o rosto para a parede. E Deus ouviu o clamor dele e mandou ele voltar lá e dizer assim, diz aí que eu acrescentei mais 15 anos de vida. Irmão, só quem dá é Cristo. Ninguém dá, nem médico do mundo, nem advogado, ninguém que não tem. Só Deus é quem tem para dar. A gente tem que se agarrar com ele, ficar nos pés do grandioso Deus, nas maiores tristezas da nossa vida, as maiores no sofrimento, nas angústias. Só quem socorre a gente é o grande. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava dizendo a mim que há 2 anos atrás eu estava, era 1h30 da manhã, fechei o computador aí, quando eu me deitei o coração fez, aceita Jesus, é hoje, me perdoa, Deus é pronto. Aí no dia abri os olhos, só estou vivo. É alegria, né? Aí eu estava numa consagração lá do Ato Pascoal, 8 dias depois, aí estava um homem assim, com o nome de Rogério, um baixinho, aí quando se terminou, ia saindo e disse, ei, coroa. Aí eu parei e disse, tu pensou que ia-se embora? Foi 1h30 da manhã, terça-feira, ainda não é o tempo, hein? Mas, irmão, será que Deus revela? Será que Ele vê tudo que a gente faz no nosso pensamento? Será que Ele sonda aqui o nosso coração? Aleluia. Ele vê o que a gente passa, vê o que a gente pensa, Ele sabe de tudo, irmão. Por isso que a gente não pode pensar mal de ninguém. Pensar só o bem e orar. E quando você pensa mal, desagrada a Deus.
Deus não se agrada, irmão. Deus daquele que fica pensando mal. Irmão, e aquele homem passou a viver novamente mais 15 anos, ele nasceu de novo. Foi a nova criatura. Depois que ele está tudo bem, tudo sarado, não tinha mais problema, estava novo. Aí o rei do inferno lá manda 2 camaradas trazer um presente para ele. Por que ele não mandou quando ele estava doente? Mandou quando Jesus faz a cura, quando Jesus dá a vitória. Aí mandou disse: ó, o rei gosta muito de você, mandou um presente para você. Mandou o presente para ele espionar tudo que tinha na casa dele e abriu as portas para o camarada. Veja quantas vezes Deus faz as maravilhas que a gente é ingrato, não agradece a Deus. Qual era o diga? É agradecer a Deus, né? Não, foi Jesus que me curou, está tudo certo aqui, está tudo bem, pode embora. Não, ele aceitou aquela visita, começou a conversar com aqueles cabras, passou todo o esquema da casa dele para os camaradas, para poder procurar a morte. E os caras fundaram tudinho para levantar ele, para matar ele. Porque ele não agradeceu a Deus. É muitas coisas, irmão, que muitas vezes a gente fica assim vendo como está lá destiorado, a gente ora por ele, Deus faz o mover e o cabo agradece a quem não merece. A quem não fez nada por ele, é parada, né? A gente chega, fica triste. Porque nós temos que agradecer ao grandioso Deus pelo dia que passou, a água que nós bebe, que você tem ali de abrir a sua boca, se alimentar, tomar sua água, é alegria. Tem muitos que estão lá no hospital tomando soro que não pode tomar, não pode nem abrir a boca, irmão. Isso é alegria para a nossa vida. Então nós temos um Deus que zela por nós, é um Deus eterno, altíssimo, aquele Deus que deu vitória, esse é aquele da vitória. Qualquer um de nós que está aqui, a gente está aqui, a igreja aqui toda sabe, vitorou pelo filho do irmão ali, e Deus deu vitória ao irmão, esse menino aqui, todos aqui a gente orou pelo filho do sobrinho dele, desse de Edinaldo, e a vitória foi completa. A gente hoje está glorificando, o menino está grande aí, correndo para lá e para cá. É o Deus que a gente serve, quem dá vitória, irmão, e não tem outro não, só Ele. Por isso que eu vou dizendo que Deus é o poder. Eu vou dizendo que é Ele que faz. É Ele que tem, Ele que dá. Sem Ele, nada a gente pode fazer. E que Deus abençoe a nossa igreja nessa noite maravilhosa. Agradecendo a todos os irmãos que vieram. Agradecendo a todos os irmãos que vieram nessa noite. A nossa irmã Zefinha, que sempre está aqui. Quando pode, Verônica está trabalhando muito, não pode vir. Está numa correria muito grande. Nosso irmão pessoal está aqui. E a gente continua na mesma alegria aqui com eles e sempre aqui na casa deles, que é uma maravilha. Eles sempre está conosco, graças a Deus. A irmã vai fazer 8 anos, né? Quem tem lá? 8 anos que a gente tem um culto lá na tua casa, né? E tem sido uma alegria. E a maior alegria quando eu chegar, estava o pastor Mário Correia, ela disse. Aí eu fiquei olhando e disse, uma alegria muito grande, viu, irmão? Porque a gente é muito difícil, né? Ver os pastores cheios de humildade, é uma alegria muito grande para o nosso coração. A gente fica alegre, porque são os homens que Deus levantou na terra, que cuida, que tem amor. Ele passa o programa dele ali o tempo todo, ali trazendo os versículos, a palavra, alimentando o povo, aquela rádio, e a gente se alegra quando está numa maravilha, escutando a rádio que era 100%, agora vai ser Agora a Tamandaré, onde o senhor estava lá na época, não foi? Grande luta, de grandes momentos ali, que muita gente recebeu bênção ali, ficaram alegres, passaram lá agradecendo, e é uma alegria muito grande da gente ter o nosso pastor nessa noite aqui, na Javeiro, na casa de Verônica, pode ver? Javeiro? Na casa de Verônica, que foi uma alegria muito grande, eu estou muito grato a todos que têm aqui. Se o pastor quiser dar mais alguma palavra, pronto. Então nós vamos encerrar com oração, chamando o nosso irmão Edinaldo, para vir orar, encerrar nessa noite maravilhosa o culto, e a gente vai sair daqui alegre dizendo que Deus falou conosco nos louvores, nos versículos e na santa e gloriosa palavra nesta noite. Amém. Aleluia, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu já ia pregar, mas vai me repreender, disse que é para orar. Brincadeira, irmão. Peço perdão a igreja que eu cheguei um pouco tarde, porque quando eu larguei, eu cochilei um pouco, cansado, né? Trabalhei o dia todo, então eu peço perdão à igreja, que eu gosto de estar no culto.
Eu não. Mas como foi orientado, a gente tinha que orar, então deixa eu orar sozinho, não. Ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós, Senhor, te agradecemos pela tua presença neste lugar, meu Deus, através do teu servo que se encontra aqui presente, pelas palavras aqui, meu Deus, pelos louvores que foi aqui entoado a ti, meu Deus, pelos versículos e pela gloriosa palavra. Nós te agradecemos, aleluia, porque tu és maravilhoso em nossa vida, pelo dia que tu tens nos concedido, meu Deus, estamos aqui na tua presença, porque o Senhor é grande e é poderoso. Pelo esse ministério, meu Deus, abençoa o pastor João, abençoa também a sua família, a sua esposa, aleluia, abençoa Raminho, aleluia, abençoa, enfim, Senhor, todos nós que se encontram aqui presentes, me dá um sono reparador, uma noite maravilhosa. Nos ajuda, eu te peço e te agradeço, crendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Quem crê diz amém. E aguarda a bênção em nome de Jesus. O pastor que está. Aleluia, glória a Deus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. A igreja diz amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Aí, Aí quando eu